Olá, eu sou o João do PS Estatística do UFRN e no OPAC de hoje a gente vai falar sobre modelos probabilísticos contínuos. Aqui tem um breve sumário da nossa apresentação. Primeiro vou dar uma introdução sobre o que são variáveis aleatórias contínuas e como se calculam algumas coisas. Depois eu vou falar sobre algumas distribuições bem conhecidas, no caso a uniforme, a exponencial e a normal. Então vamos lá. O que são variáveis aleatórias contínuas? Uma variável aleatória contínua é aquela que assume valores em um intervalo ou em conjunto de intervalos. Por exemplo, a gente tem a altura de determinado indivíduo, o tempo até a falha em um equipamento, pode ser em segundos, minutos ou horas, ou até mesmo a temperatura em determinado dia do ano. E aí, diferente das variáveis aleatórias discretas, não é possível fazer uma associação das contínuas com os números naturais. Por exemplo, vamos supor o lançamento de um dado. Se a gente tem a face com o número 1, a gente pode associar esse resultado com o número natural 1. Se a gente tem a face número 2, a gente pode associar esse resultado com a face número 2, e assim sucessivamente. Agora vamos imaginar uma variável aleatória contínua, como o tempo em segundos até a falha de um equipamento, por exemplo. Nesse caso, não é possível fazer uma associação com os números naturais, porque o intervalo no qual a variável está definida é um conjunto não enumerável. Por exemplo, a gente pode ter um resultado possível 1.1 segundo, mas a gente também pode ter um resultado possível 1.01 segundos. Também pode ter o resultado 1.001 segundos. E assim a gente podia seguir indefinidamente e não conseguiria fazer uma associação par a par com os números naturais. No caso das variáveis aleatórias contínuas, a gente usa integral para calcular a probabilidade de determinado evento. Então, aqui no caso, seja x uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade, que é definida no intervalo qualquer, e sejam a e b constantes pertencentes a esse intervalo, tal que a seja menor que b, então a probabilidade de x ser maior que a e menor que b vai ser integral de a até b da função densidade de probabilidade. E aí, pela própria definição de integral, a gente pode ver que não é possível calcular a probabilidade de uma variável contínua ser igual a um valor específico. Por exemplo, se a gente tem a probabilidade de x ser maior ou igual que a e menor ou igual que a, isso é a mesma coisa da probabilidade de x ser igual a, que vai ser a integral de a até a da função densidade de probabilidade, mas isso vai dar justamente zero. Então, dessa forma, a gente pode calcular apenas a probabilidade da variável estar dentro de um determinado intervalo e nunca em um ponto específico. No caso dos momentos, que são utilizados para o cálculo da esperança da variância, a gente também usa integral. Então, a esperança de x elevado a k, que é o késimo momento, a gente chama, vai ser a integral de menos infinito até infinito, de x elevado a k, f de x dx. E aí aqui um lembrete de que a esperança de uma variável é igual ao primeiro momento e a variância de uma variável aleatória é igual ao segundo momento menos o quadrado do primeiro momento. E agora, falando sobre algumas distribuições de probabilidade bem conhecidas, a gente começa pelo uniforme, que talvez seja a mais básica das distribuições contínuas conhecidas. E a gente tem que, seja uma variável aleatória uniforme x definida no intervalo AB, a gente denota essa variável como sendo x til u AB. E a sua função densidade de probabilidade vai ser dada justamente por isso aqui, que f de x é igual a 1 sobre b menos a, indicadora de x de a até b. Nesse caso, o a vai ser sempre menor que o b. E essa função indicadora, ela diz que se o nosso x estiver fora desse intervalo AB, então essa função densidade de probabilidade vai ser igual a zero. E além disso, a esperança e a variância são dadas pelas seguintes equações. A esperança de x vai ser a mais b sobre 2 e a variância vai ser b menos a ao quadrado sobre 12. Bom, agora um exemplo para a gente fixar mais um pouco desse conteúdo. A posição de uma partícula dentro de um tubo de 3 metros é modelada por uma distribuição uniforme 0,3. Sendo assim, qual a probabilidade da partícula estar nos 20 primeiros centímetros do tubo ao ser observada em um momento qualquer? E a resolução é bem simples. A gente está interessado na probabilidade de estar nos 20 primeiros centímetros, no caso, então é o P de x ser maior que zero e menor que 0,2. Que, como a gente viu anteriormente, vai ser integral, nesse espaço, da função densidade de probabilidade, né? A integral de 0 até 2 de 1 sobre 3 dx. E aí isso a gente vai ter x sobre 3 avaliado de 0,2 até 0, que dá aproximadamente 0,066. Ou seja, a probabilidade de se observar a partícula nos 20 primeiros centímetros do tubo é cerca de 6,6%. Seguindo para a próxima distribuição, a gente tem a distribuição exponencial, que diz respeito a uma variável aleatória que assume valores nos conjuntos dos números reais positivos. As variáveis aleatórias exponenciais geralmente são utilizadas no contexto de sobrevivência e confiabilidade, onde a gente está interessado no tempo até a ocorrência de determinado evento. Por exemplo, tempo até a falha de determinado equipamento, tempo até a morte de determinada célula e assim sucessivamente. A notação é x, til esp, θ sendo o único parâmetro da exponencial,
E a sua função densidade de probabilidade vai ser dada por isso daqui. F de x é igual a θe a menos θx. E aí, como eu falei, ela vai ser definida só nos conjuntos dos reais positivos. Fora disso, ela é igual a zero. Além disso, a sua esperança vai ser dada por 1 sobre θ e a sua variância vai ser dada por 1 sobre θ ao quadrado. E agora mais um exemplo. Um fabricante de fornos elétricos fornece garantia de até 2 anos em seus produtos. Sabendo que o tempo de falha em anos de um forno qualquer segue uma distribuição exponencial de parâmetro 2, qual a probabilidade de que um forno comprado por um cliente apresente uma falha depois da expiração da garantia? E a resolução é bem simples também. Nesse caso, a gente está interessado na probabilidade de x ser maior que 2, que é apresentar uma falha depois de 2 anos. E isso vai ser dado pela integral nesse espaço paramétrico que a gente está interessado. Então, a gente tem probabilidade de x ser maior que 2, que é igual a integral da função de probabilidade de 2 até o infinito. E no caso, a função de probabilidade aqui vai ser 2e a menos 2x. E aí, quando a gente integra isso, a gente chega ao resultado aproximado de 0,018. Ou seja, a probabilidade de um cliente comprar um forno e ele ter algum problema depois de 2 anos, que é o prazo que a garantia expira, é cerca de 1,8%. Talvez uma das distribuições mais conhecidas, a distribuição normal, ela está definida em toda a reta real e ela é utilizada amplamente. Ou porque ela pode aproximar dados reais, como a distribuição da altura de uma população, a distribuição de um peso, ou porque ela tem muitos resultados matemáticos que a utilizam. No caso, uma variável aleatória normal, ela possui dois parâmetros, μ e o σ2, que são respectivamente a média e a variância. E a sua função densidade de probabilidade vai ser dada por isso daqui. 1 sobre raiz de 2πσ2 exponencial de menos 1 meio x menos μ sobre sigma ao quadrado. No caso de uma variável aleatória normal, a gente não consegue fazer a integral de forma analítica, como a gente fez nos exemplos anteriores. E aí, para contornar esse problema, foram usados métodos numéricos para calcular diversas probabilidades da normal padrão, que é uma variável aleatória normal que possui média zero e variância 1. Normalizar uma variável aleatória normal é algo recorrente que a gente faz com frequência e também é muito útil, já que quando a gente faz, a gente pode usar as probabilidades já calculadas da normal padrão. Então, por exemplo, a gente tem uma variável aleatória x e a gente subtrai dela a sua média e divide pelo seu desvio padrão, que no caso aqui é sigma. E aí assim a gente vai ter uma variável aleatória normal, que é justamente aquela que tem média zero e variância 1. E essa variável a gente já tem os quantis e as probabilidades todos calculados, o que facilita a nossa vida. Dessa forma, quando a gente está calculando uma probabilidade qualquer de uma variável aleatória normal, a gente pode fazer o seguinte. Então vamos supor que a gente tem uma variável aleatória normal, x, com média μ, variância σ2, e a gente quer a probabilidade dela ser maior que a e menor que b. E a gente pode fazer aquela manipulação matemática que a gente viu agora há pouco e transformar isso em outra coisa. Então isso vai ser o mesmo que a probabilidade de z ser maior que a menos μ sobre sigma e menor que b menos μ sobre sigma. E aí a gente vai cair no caso de uma normal padrão, que a gente tem como calcular porque a gente já tem os quantis todos calculados numericamente. E a gente usa o z em geral para denotar uma variável aleatória normal padrão, certo? Bom, seguindo para o nosso exemplo. Um padeiro, após anos de trabalho, observou que o peso em gramas dos seus pães segue uma distribuição normal, com média 1000 e variância 25. No momento da venda, ele diz que esses pães têm no mínimo 1 kg. Sendo assim, qual a probabilidade de um cliente receber um pão abaixo do peso anunciado? E a resolução é bem simples. Aqui a gente está interessado no cliente receber um pão abaixo do peso anunciado, que é justamente um pão que tenha menos de 1000 gramas, que foi o que o padeiro disse. E aí a gente faz P de x menor que 1000, menor ou igual que 1000 no caso, né? Só que a gente não consegue calcular essa especificamente, então a gente faz aquela normalização que a gente viu anteriormente. E isso vai ser o mesmo que o quê? Você vai pegar o x, subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, e do outro lado faz o mesmo, faz 1000 menos 1000, que é a média, e 5, que é o desvio padrão. Então, nesse caso, a gente agora vai ter uma variável aleatória normal z, e vai querer calcular a probabilidade dela ser menor que zero. E aí, quando a gente vê nas tabelas, que, enfim, diversas tabelas que tem por aí, nós encontramos a probabilidade como sendo 0,5. Ou seja, o cliente ele tem 50% de chance de receber um pão abaixo do peso anunciado, que é uma probabilidade bem alta. E aí, por exemplo, uma das coisas que o padeiro poderia fazer para contornar esse problema é aumentar a média de peso dos pães, que aí essa probabilidade seria menor. E o cliente receberia um pão abaixo do peso com uma frequência bem menor do que ele recebe atualmente. Bom, e por hoje é isso. A apresentação foi bem curtinha, mas não teria como falar de diversas distribuições de probabilidades, são dezenas e dezenas, então eu me alongarei aqui infinitamente. E se você tem alguma dúvida, você pode ou procurar alguma dessas referências, com exceção da nota de aula, que você não tem como pesquisar, ou entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram,
ou deixar um comentário aí no vídeo do YouTube que a gente te responde, certo? Então é isso, obrigado e até a próxima.